Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo Souza e quero dar início hoje a um novo livro deste nosso projeto, a Bíblia ao longo do ano. Então, sempre quando temos a introdução ao livro, eu apareço aqui para vocês. Os outros vídeos normalmente temos apenas áudio e algumas imagens. E hoje nós vamos dar início ao livro de Levítico. Terminamos ontem, dia 18, o livro de Êxodo. E hoje, dia 19 de fevereiro, vamos dar início ao livro de Levítico. Você é meu convidado, minha convidada, a estar aí juntos para mais um estudo de um livro bíblico, então, o livro de Levítico. O sumário, introdução ao livro de Levítico, um breve resumo dos capítulos 1 a 4, questões e dúvidas que podem surgir e aspectos teológicos, como vocês já estão habituados. Introdução ao livro de Levítico. O livro de Levítico, então, ele vai ter como tema o sacrifício e o culto. Como autoria, como nós já falamos, todos os livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, atribuímos como autoria Moisés. A data, o ano de 1445. Temos aí como personagens principais os levitas, Moisés, Arão, o tabernáculo, dá para dizer assim que é até um personagem neste livro, e como acontecimentos, o sacerdócio, os sacrifícios e também a purificação. Seguindo ao próximo slide, nós precisamos falar a respeito do propósito, de alguns destaques deste livro e também da cristologia em Levítico. Levítico, ele é um livro das leis. Então, ele está derivado diretamente da aliança de Deus com o seu povo no Sinai. É essencialmente um texto destinado aos sacerdotes, que deverão instruir o povo sobre como fazer oferendas, sobre como viver, sobre como se purificar. Destaques que podemos dar a este livro: as regras detalhadas de vida e adoração estabelecidas em Levítico são centradas numa única afirmação. Lá em Levítico 19:2 aparece qual é esta afirmação, que diz assim: sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, se Deus é santo, ele exige a mesma santidade do seu povo. Depois nós vamos conversar a respeito dos pormenores acerca desta exigência de Deus, mas é isso que está posto, que está colocado no livro de Levítico. Cristologia do livro de Levítico. A famosa afirmação de Jesus, ame o seu próximo como você ama a si mesmo, vem deste livro. Levítico tem muito a dizer sobre o cuidado adequado pelos pobres, pelos estrangeiros e também pela terra. Engana-se quem pensa que Levítico é apenas um livro de sangue, de sacrifícios. O livro de Levítico trata também disto, mas nós aprendemos muito a respeito do cuidado de Deus pelos mais vulneráveis. E mais importante ainda, a compreensão da morte de Cristo que aparece no Novo Testamento, ou seja, que Cristo remove o nosso pecado, que Cristo tomou o nosso lugar na cruz, baseia-se nos conceitos estabelecidos no livro de Levítico. Vejam vocês. Portanto, eu tenho certeza que este livro, assim como os outros 3 que nós já estudamos no projeto, será de grande proveito para você, para a sua caminhada de fé. Prosseguindo, vamos dar uma olhada na divisão do livro de Levítico. Levítico, então, ele tem 27 capítulos e está estruturado mais ou menos em 5 partes. Dos capítulos 1 a 7, nós vamos ter como tema o sacrifício. Dos capítulos 8 a 10, o sacerdócio. Dos capítulos 11 a 15, a saúde. Dos capítulos 16 a 22, a separação ou a consagração. E dos capítulos 23 a 27,
solenidades. Então, como resumo deste livro, nós podemos ver que o livro de Êxodo, ele termina com a construção do tabernáculo, com Israel construindo o tabernáculo. Mas como Israel iria utilizá-lo? As respostas estão em Levítico, dadas por Deus a Moisés, em 50 dias, entre a inauguração do tabernáculo e a partida do povo do Sinai. Espero que eu não tenha sido tão resumido assim, né, nesta introdução ao livro de Levítico, mas basicamente o cerne, o suprassumo é isto, acerca do livro de Levítico, certo? Se você tem alguma dúvida, algum comentário, não deixe de escrever, curta aí o nosso vídeo, o nosso canal, e sem mais delongas, vamos dar prosseguimento. Como sempre fazemos, breve resumo dos capítulos. Levítico, capítulo 1, onde nós temos os holocaustos. Levítico inicia com uma série de instruções à pessoa que ia oferecer um sacrifício, dos capítulos 1 a 6, e depois aos sacerdotes, ali do 6, versículo 8, até o 7, versículo 6. No capítulo 1, nós vemos instruções sobre o holocausto. A oferta de holocausto era a única oferta em que um animal inteiro era queimado. Era um símbolo de dedicação. Em sua graça, Deus providencia um meio pelo qual ele pode habitar entre um povo pecaminoso. E qual era esse meio? Os sacrifícios de animais feitos em lugar do povo. Então chegamos no capítulo 2, onde nós temos as instruções para as ofertas de cereais. Geralmente, era uma oferta que acompanhava o holocausto ou a oferta de comunhão, que nós veremos na sequência. Deus provê nesta oferta alimento para os seus sacerdotes, visto que os sacerdotes ganham permissão de comerem parte dos cereais. Todos os cereais deveriam ser dos melhores que o povo pudesse oferecer. E também não podiam ter defeitos e não poderiam ser feitos com fermento. No capítulo 3, nós temos as ofertas de comunhão. E estas serviam para restabelecer a comunhão entre o ofertante e Deus. E unia os ofertantes como família e ou comunidade enquanto festejavam. Ou poderia também ser uma oferta de ação de graças. Os sacrifícios pacíficos reconhecem a graça de Deus para com o seu povo. E chegamos então ao último capítulo de hoje, o capítulo 4 de Levítico, onde Deus, que odeia todo o pecado, faz distinção entre pecados cometidos por ignorância e pecados cometidos propositalmente. Por causa do pecado, Deus não podia mais habitar com os israelitas como ele gostaria. E para este fim, Deus deu a oferta pelo pecado, para o livramento daqueles que haviam inadvertidamente pecado contra ele. E nisto nós temos o sacrifício pelos pecados dos sacerdotes, os sacrifícios pelos pecados de toda a congregação, os sacrifícios pelos pecados de um chefe e também os sacrifícios pelos pecados de qualquer pessoa. Chegamos à segunda parte com as questões e dúvidas que podem surgir a respeito dos capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro de Levítico. Temos aqui hoje 10 questões. A primeira delas: por que os animais pagam o pato, entre aspas, sendo sacrificados em lugar dos seres humanos? Será que isso não seria injusto? E para nós compreendermos como que funciona isto, na adoração a Deus, no relacionamento com Deus, nós precisamos ter em conta duas palavras que são muito importantes. A primeira delas é a palavra vicário. Vicário significa algo que substitui, ou alguém que substitui alguém. E nós percebemos que os animais, então, eles estão aqui como substitutos das pessoas. Quando um animal é sacrificado, quando um animal é queimado, na verdade,
devido aos pecados das pessoas, as pessoas que deveriam ser queimadas, as pessoas que deveriam ser sacrificadas devido aos seus pecados. Mas os animais são colocados no lugar dessas pessoas. Claro que isso não é apenas, né? Não é apenas isso. Tem muito mais por trás. Porque tem uma segunda palavra chamada expiação. A palavra ou o termo que precisamos compreender, que é a palavra expiação. Não é de espiar alguém, né? Ficar escondido e ficar espiando alguém. Mas expiação no sentido de purificação de crimes e faltas cometidas. Existiam sacrifícios nas outras religiões que normalmente eram sacrifícios diferenciados. Existia até mesmo sacrifícios humanos em outras religiões. E o Deus verdadeiro, o Deus Yahweh, Jeová, Javé, ele não vai exigir sacrifícios humanos, apesar dele exigir que as pessoas se consagrem totalmente a ele. Questão 2. Por que a palavra holocausto causa dificuldades aos judeus ainda hoje? Nós sabemos que o holocausto, se você falar holocausto em um ambiente não religioso, todos vão se recordar da Segunda Guerra Mundial, onde mais de 6 milhões de judeus foram trucidados pelo regime nazista. E assim nós percebemos que o holocausto já era uma palavra importante para os judeus, para os hebreus, né, melhor dizendo, porque antes de vir o judaísmo havia os hebreus, né? Os hebreus eles vão formalizar um judaísmo depois do cativeiro babilônico. Mas isso é uma história para outro estudo. Agora, a palavra holocausto não significa apenas a morte dos judeus, mas significa no texto bíblico a queima de sacrifícios. Questão 3. Por que o animal deveria ser sem defeito? Deus exige que quando alguém vá levar um animal para ser sacrificado, esse animal não pode ter defeito. Por quê? Porque tudo aquilo que é dedicado e consagrado a Deus precisa ser perfeito. Porque, lembrem-se da lógica lá que eu falei na introdução a este livro. Qual que é a lógica? A lógica está presente lá no capítulo 19, versículo 2. Sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Sejam perfeitos, porque eu, o Senhor, sou perfeito. Portanto, o sacrifício deveria também ser perfeito. Questão 4. Por que os cereais não podiam ter fermento? É uma dúvida que temos, né? Porque ele vai dizer que os cereais não poderiam ter fermento quando fossem oferecidos a Deus. E nós observamos que os cereais não poderiam ter fermento, provavelmente por duas razões. Primeira, porque os outros povos, especialmente, eles utilizavam fermento, né? E é necessário que os hebreus se diferenciem dos outros povos pagãos. E outra coisa é que o fermento estava sujeito à fermentação e poderia se tornar pútrido. E nada que é pútrido pode ser oferecido a Deus. Questão 5. Que relação as ofertas de cereais têm com a Santa Ceia hoje? Tem uma relação bem interessante. Porque as ofertas de cereais também eram ingeridas, comidas, serviam como alimentos para os sacerdotes. E a Santa Ceia hoje é o alimento que nós temos no culto. Não serve apenas para os sacerdotes, mas serve para todo aquele que foi chamado por Deus, que não deixa de ser um sacerdote de Deus. Certo? Questão 6. Qual a importância da gordura oferecida nos sacrifícios a Deus? E por que só deveria ser oferecida a Deus? Nós vamos ver no texto bíblico de Levítico que a gordura não poderia ser oferecida a ninguém outro senão a Deus. Muitas religiões pagãs acreditavam que o poder e a força de um animal se encontravam na gordura e no sangue, depois do animal ser sacrificado às suas deidades. Para reverter essa ideia, Deus reservou a gordura para si e designou o sangue para a expiação. É uma explicação que eu encontrei e que faz muito sentido. Questão 7. O que acontecia com os israelitas que comessem gordura ou bebessem sangue?
E a punição, ela é grande. Qualquer israelita culpado de comer gordura ou beber sangue era eliminado do povo. Questão 8. Por que Deus faz distinção entre pecados propositais e pecados involuntários? Se nós observarmos bem, até mesmo nas nossas leis existe essa diferenciação. Existem crimes dolosos e existem crimes culposos. Os crimes dolosos, a pessoa tinha a intenção, ela tinha o ânimo de fazer aquilo que ela fez, de matar, de roubar, de destruir. Enquanto que os crimes culposos são aqueles crimes que a pessoa ela não tinha intenção, mas ou ela foi negligente, imprudente, ou imperito, ou ela assumiu o risco, certo? Por isso, existem gradações diferentes e uma culpabilidade ou penas diferentes para pecados diferentes. Questão 9. Por que era necessário que se fizessem tantos sacrifícios? Ora, porque o povo era muito pecador. E os sacrifícios servem, então, para aplacar estes pecados. Mas claro que vai ter uma outra simbologia, um outro significado, ainda mais especial, que eu não quero me adiantar aqui. Questão 10. Qual aspecto social transparece nas regras para os sacrifícios? A distinção de animais para quem não tivesse boas condições. Nós vamos ver que quando Maria e José vão apresentar Jesus no templo, eles levam 2 rolinhas ou 2 pombinhos e não um cordeiro. Por quê? Porque eles eram pessoas que não tinham grandes posses. E Deus, ele permite que isso ocorra na sua lei. Ele coloca lá que quem não tem grandes condições pode substituir os animais mais caros por animais mais baratos. Chegando ao último ponto, os aspectos teológicos, temos alguns destaques aqui. O ritual, os rituais que estão presentes no livro de Levítico, seguiam um padrão definido. A pessoa que oferecia o sacrifício trazia a sua oferta até o átrio do tabernáculo, colocava a mão sobre a oferta para indicar que esta era a sua propriedade e se destinava a ser um substituto. E depois a vítima era imolada, como você pode ver aí na imagem. O sacerdote pegava a vasilha com o sangue do sacrifício e o respingava no altar. Queimava uma determinada parte do animal com certas porções de gordura. E o restante era comido pelos sacerdotes, ou pelos sacerdotes e suas famílias, ou pelos sacerdotes e adoradores juntos. A prática de oferecer algum tipo de sacrifício era como que universal entre os povos antigos, e os sacrifícios de Israel têm algumas semelhanças com os seus vizinhos, no entanto, também tem algumas características que são singulares. O monoteísmo absoluto de Israel e o ritual como instrução vinda diretamente de Deus, porque os outros povos eram politeístas, ou seja, eles adoravam e acreditavam em vários deuses, enquanto que Israel acredita em apenas um único Deus. A ênfase dada à ética e à moralidade, decorrente da própria santidade, mora absoluta em Deus. O pecado como barreira que impede a comunhão, e a necessidade de arrependimento e expiação. E também a insistência na obediência à lei de Deus, moral e cerimonial. A completa ausência e proibição de práticas associadas que eram comuns em outras religiões e nada de magia ou de feitiçaria. E o alto padrão do sistema sacrificial. Nada de delírios, prostituição ritual, orgias, ritos de fertilidades ou sacrifícios humanos. Portanto, vai existir uma diferenciação entre os sacrifícios realizados pelos israelitas, pelos hebreus, e os sacrifícios realizados por outros povos idólatras e pagãos. Nós vamos ver, na sequência do livro de Levítico, eu não quero me adiantar, que esses sacrifícios eles vão ter uma relação muito forte com Cristo. Mas eu não quero me adiantar ainda, porque seguramente temos muito ainda a aprender e a absorver desse livro tão rico, tão fantástico e tão incrível que é o livro de Levítico. Eu não tenho dúvidas de que você não vai se arrepender de fazer este estudo conosco. Se você não
conseguiu seguir os estudos anteriores, não deixe de seguir este estudo, vai valer muito a pena. E eu espero que você tenha aproveitado muito este vídeo. Vou tentar sempre ficar nestes 20 minutos ou menos, mas às vezes a gente dá uma passada, né? Faz parte. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, não deixe de colocar aí nos comentários ou de me mandar no privado. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o nosso projeto, a Bíblia ao longo do ano. Venha estudar Levítico conosco e eu tenho certeza você não irá se arrepender. Espero que você fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado por assistir.